Do Amazonas, às savanas africanas, aos subúrbios dos Estados Unidos. Foram os piores dias da minha vida. Basicamente, entregamos nossa filha como cobaia. A raiva é o vírus mais letal do mundo. E o inimigo está se fortalecendo. Raiva mortal. A raiva é uma doença muito antiga e ela atormenta os humanos desde antes de sermos humanos. Ela é encontrada na América do Norte, é encontrada na América do Sul, é encontrada na Ásia e é encontrada em todo tipo de hospedeiro mamífero. Existem muitas coisas que fazem da raiva uma doença assustadora. Por exemplo, pode ser uma mordida pequena, você não percebe que está infectado, mas a doença já tomou conta do seu corpo. Quando os sintomas aparecem, sua personalidade muda porque o seu cérebro está infectado. E se os sintomas aparecerem e você não receber tratamento, você morre. Quando a Dina era mais nova, era muito ativa. Ela praticava esportes, adorava atividades ao ar livre. Fosse inverno ou verão, não importava. Era muito ativa e extrovertida. Uma pessoa carinhosa e amável, todos gostavam dela, ela se dava bem com todo mundo. Ela sempre foi uma boa pessoa. Dina Guisse, de 15 anos, é uma adolescente alegre e jovial. Uma ótima aluna e atleta exemplar. Mas alguma coisa está errada. Ela estava jogando uma partida de vôlei na escola e ela começou a sentir um formigamento no braço. Nós achamos que era por causa do vôlei. Como o jogo continuou e ela saiu no meio, achei que ela devia estar passando mal. Depois ela me perguntou se eu sabia por que ela tinha saído. Eu disse que achava que ela não estava se sentindo bem. E ela disse que estava com visão dupla. E foi aí que eu fiquei bem assustada. Do outro lado do globo, em Malawi, no sudoeste da África, outro mistério está acontecendo. Ineyo ndazanga ntava kuti kudziko kukululira nditina thamanga E fazendeiros. A iluminação elétrica oferece proteção contra caçadores noturnos. Mas uma noite, o transformador de energia da vila falhou. E moradores como Vera Lúcia Costa se tornaram alvo de criaturas que vivem na escuridão. Durante o período que Antônio Dino ficou no escuro, e dormi. Quando eu acordei, eu estava mordida no nariz. Porque era só uma picadinha de nada, que poderia até ser assim, uma espinha, mas não. Depois que eu me levantei, que eu fui no espelho, que eu olhei, que estava dentro do meu nariz o sangue. Aí me apavorou. A família de Eliene também foi atacada. Aí a gente ia se deitar de noite, aí dormia. Que quando se espantava de manhã,
Os aldeões, desesperados, tentam se proteger, mantendo as criaturas invasoras do lado de fora. Aí os meninos diziam, mamãe, eu tô mordido de morcego. Eu digo, meu filho, deixa pra lá. Mas pensando que não ia acontecer esse caso, né? Em Malawi, na África, aldeões estão aterrorizados depois do terrível ataque de um predador desconhecido. Horas depois, outra vítima. Quando Buide Nekoma chegou, seu neto e o agressor não estavam mais lá. Buide ouve sua esposa gritando. A esposa de Buide está gravemente ferida. Seu neto de 3 anos não é encontrado em lugar nenhum. A 13 mil quilômetros dali, em Wisconsin, Gina Gisse, de 15 anos, é levada ao hospital depois de apresentar sintomas preocupantes. Quando fomos ao neurologista, ele fez alguns testes de equilíbrio e ela não conseguia se equilibrar em um pé. Então ele resolveu fazer exames de sangue. Se Gina tem uma doença infecciosa, ela deve aparecer nos exames. Todos os exames deram negativo. Ela não tinha febre do Nilo, não tinha doença de Lyme, nem meningite. Então nós pensamos, tá, então o que está acontecendo? Voltamos para casa e ela foi dormir. Chegou o sábado e ela estava vomitando bastante. No domingo, ela mal conseguia responder perguntas. Tínhamos que ajudá-la a ir ao banheiro porque o corpo dela não respondia. Então eu levei ela para a emergência. Os médicos fizeram uma punção lombar para diagnosticar infecções no sistema nervoso. Mas, novamente, nada. Que coisa estranha. Tem que ser alguma coisa. E um tempo depois a gente estava no neurologista e a Gina chegou para mim e disse: mãe, e o morcego que me mordeu? Cinco semanas antes, Gina e sua mãe estavam na igreja assistindo a uma missa. A missa estava transcorrendo normalmente. E, de repente, um morcego apareceu. As pessoas estavam ficando agitadas. E, quando ele foi para o fundo da igreja, o zelador derrubou ele. E, como a Gina gosta muito de animais, ela resolveu que gostaria de salvá-lo. Quando a Gina voltou, ela me falou: mãe, ele me mordeu. Acho que foram essas palavras. Ele me mordeu. Quando ela me mostrou, só tinha uma gota de sangue aparecendo debaixo da pele. Então, nós não achamos que fosse nada grave. Quando o médico descobriu sobre o morcego, eu juro, a cara dele ficou branca.
A vila de Antônio Dino, no Brasil, está sem energia elétrica há vários dias. Alguma coisa está mordendo as pessoas durante a noite. E agora, a filha de 12 anos de Eliene está doente. Aí ela começou a dizer que a perna dela estava dormente. Aí nós estávamos pensando que era a doença apanhada que ela tinha pegado. Nós começamos a passar remédio na perna dela, daí não. Sem nenhum estabelecimento hospitalar por perto, Eliene não sabe qual é o problema. E o estado da filha está piorando. As pessoas que foram mordidas aqui em Antônio Dino ficou agressivo mesmo, sem tomar vacina, e ninguém sabia o que era. A doença é um mistério, mas os sintomas das crianças são os mesmos: agitação, dor e febre. A primeira fatalidade é um garoto de 2 anos de idade. Todo mundo ficou em pânico. A mordida de morcego de Dina Guisse deixou os médicos do Hospital Infantil de Wisconsin temendo pelo pior. Quando conheci a Dina, ela estava em cuidado intensivo. Ela não tinha bom equilíbrio e ela apenas conseguia falar frases muito simples. Na primeira vez em que eu a vi, ela não tinha problemas com a saliva nem dificuldades para engolir, mas depois de algumas horas reparei que ela já não era capaz de lidar com as secreções. Então, decidimos colocar um tubo de respiração para proteger as vias respiratórias. Ela também apresentava espasmos que nós chamamos de mioclonia no braço esquerdo, que foi onde ela foi mordida. E esse é um sintoma clássico de raiva. Na hora de transferi-la, tivemos que nos certificar de que não existia nada contagioso que poderia ser transmitido para os médicos. Isso é muito importante porque, ao cuidar de um paciente em estado crítico, os médicos devem se sentir seguros e se preocupar só com o paciente. Como a doença estava avançando e como sabíamos que ela tinha sido mordida por um morcego, tivemos que agir o mais rápido possível. E foi o que fizemos. Consideramos doenças transmitidas por mosquitos, por carrapatos, e existem muitos arbovírus que aparecem nessa região o ano todo. Tínhamos uma longa lista de opções para excluir. A maioria não tem um tratamento específico. O importante era saber que ela estava segura e recebendo o tratamento na UTI. A raiva é uma das doenças mais aterrorizantes conhecidas pelo homem. E se os sintomas aparecerem, você precisa de cuidados médicos ou você vai morrer. Raiva em um paciente humano. Em 1955, esse homem foi atacado por um lobo com raiva. A equipe médica no Instituto Pasteur, no Irã, filmou a evolução da doença. This man developed symptoms of rabies. He displays a characteristic restlessness and agitation. As a precaution against the convulsions which commonly occur in rabies, the patient is secured hand and foot. The most familiar clinical symptom of rabies is associated with difficulty in swallowing. When fluid comes in contact with the throat, it is violently expelled, at the same time producing painful, spasmodic muscular contractions. A equipe médica não podia fazer nada além de documentar o avanço da doença. Em 5 dias, ele estava morto. O problema da raiva é que, diferente da maioria das doenças em que a mãe natureza é piedosa e você entra em coma ou fica inconsciente, com a raiva, enquanto está morrendo, você fica totalmente consciente e pode expressar verbalmente para sua família o quanto está assustado, como a situação é terrível e como você sabe que vai morrer. Por causa disso, ela é muito temida.
O problema da raiva é que ela afeta o seu sistema nervoso, afeta o seu cérebro, afeta a sua medula espinhal e as partes pensantes de um mamífero. E ela não ataca essas partes aleatoriamente, ela as altera de maneira específica e contribui para que o vírus tenha sucesso. A medicina ocidental fez grandes avanços na luta contra a raiva. Na verdade, se você contrair raiva de um animal, os sintomas só aparecerão depois de várias semanas. E ainda há tempo para um tratamento. O remédio pode fazer efeito, mas quando os sintomas aparecem, o vírus já está localizado no seu cérebro. E nesse momento não existe mais nenhum tratamento. Todo mundo adora a natureza, as pessoas imaginam animais fofinhos correndo, e isso é ótimo. Mas as doenças fazem parte da natureza, e as doenças como a raiva são uma realidade. Apesar da raiva ser muito rara em pessoas, ela existe na natureza. E sempre que as pessoas entram em contato com mamíferos selvagens, existe a possibilidade de se contagiar com o vírus da raiva. Os médicos de Dina Ghisi estão tentando confirmar se ela tem raiva ou se deve ser tratada por outra coisa. Quando eles disseram que ela podia estar com raiva, por pior que ela estivesse, nós achamos que ela seria tratada e que tudo ia ficar bem. Eu não sabia que era tão grave. A maioria das pessoas já ouviu falar da raiva. É como se fosse um zumbi, as pessoas são contaminadas depois de serem mordidas. Mas tem uma coisa que as pessoas ainda não sabem, que é como a doença ataca o organismo. Amostras de sangue, saliva e líquido cefalorraquidiano de Dina são enviadas ao Centro de Prevenção e Controle de Doenças em Atlanta. É o início da espera agonizante por um diagnóstico conclusivo. Em Malawi, na África, Boide Nekoma foi atacado na escuridão, juntamente com seu neto e sua esposa, por um animal tão forte que eles acreditam estar possuído por um demônio. Boide e a esposa sobreviveram ao ataque. O neto nunca foi encontrado. Mesmo no distrito de Dowa, onde ataques de animais são escassos e espaçados, a raiva incita as hienas a matar. As hienas são os animais que possuem as mandíbulas mais fortes do reino animal. Elas podem quebrar ossos de girafas, mas normalmente elas evitam os humanos. Mas depois de ser infectada com a raiva, o comportamento da hiena muda completamente. Ela fica mais agressiva e perde o medo dos humanos. Animais com raiva ficam agitados, irritáveis e violentos. Já se passaram 7 dias desde que o morcego vampiro mordeu Vera dos Santos no nariz. Nesse intervalo, 6 crianças morreram. Então, depois que surgiu essas mortes, foi que eu me preocupei. Ele só teve um que ficou agressivo, que a gente viu. Depois que eu fui mordida, eu me preocupei bastante. Fiquei até em crise. O morcego vampiro é um dos mamíferos mais incríveis do planeta. Eles se especializaram em se alimentar de sangue. E ninguém faz isso. E eles não sugam o sangue, eles lambem o sangue. O morcego age se aproximando do animal do qual ele quer se alimentar. Ele tem um sensor de calor no nariz, que é usado para encontrar sangue perto da pele. Vasos capilares. Então ele usa os dentes especiais para raspar os pelos do local. E ele faz um pequeno corte com os dentes dianteiros. E bebe. E como eles se alimentam de sangue, eles são criaturas incomuns.
Eles sabem rastrear, são muito inteligentes. Mas o problema é que eles também podem transmitir a raiva. E quando isso acontece, eles se tornam uma séria ameaça para as pessoas. Quando aconteceu isso comigo, eu procurei logo lavar com limão e procurar saber o que era bom para mordida de morcego. Porque me disseram que era a cebola específica. Foi que eu tomei específico e a cebola. Em países desenvolvidos, onde existe sistema de saúde disponível, se você for mordido por um mamífero selvagem, você vai ao médico, toma uma vacina e garante que a doença não se desenvolva. Mas em países em desenvolvimento, algumas pessoas não têm esse luxo. E se essas pessoas não têm acesso a um sistema de saúde e dependem de ervas e remédios populares, então elas não têm a menor chance. Vera Lúcia não ficou doente. Isso significa que o morcego que a mordeu não tinha raiva. Mas outros habitantes da vila não tiveram tanta sorte. A filha de Eliene, de 12 anos de idade, está muito doente. Aí ela sentia muito a dor na barriga também. Se reclamar. Eu só... A maior dificuldade é aceitar os riscos. Você está fazendo algo, está inventando algo que pode machucar alguém. Você pode perder o emprego e pode perder sua posição acadêmica. Existem muitas coisas que podem dar errado se eles decidirem que foi antiético ou irresponsável. Então tem muita coisa em jogo. Mas isso era parte do procedimento e nós concordamos que se nós fôssemos arriscar tudo, iríamos até o fim. Nós dissemos, você tem que arriscar. Se não funcionar nela, pelo menos você tentou. Então, basicamente, entregamos nossa filha como cobaia. Em Malawi, os moradores do distrito de Doa estão sendo atacados. No Brasil, Eliene está andando há 2 dias, desesperada para levar sua filha ao hospital antes que seja tarde. Eu digo foi, nessa hora eu subi, pra mim eu não estava assim pisando no chão, quando foi esse caso. Aí cansava a gente, o meu pé inchou, minhas pernas inchadas, mas assim mesmo eu fosse já no coelho. É uma viagem exaustiva de 3 dias até um hospital em São Luís. Eliene não para nem para dormir. Ela não pôde, as pernas ficaram assim mortinhas. Eu estava pedindo a Deus para nós voltar para casa. Para ela crescer, para ela ser uma senhora mesmo que... De volta a Milwaukee,
Os pais de Dina Giese concordaram com um tratamento experimental que coloca a filha em um coma induzido. Ela é mantida viva por um respirador, uma máquina de circulação extracorpórea e um coquetel de anestésicos e sedativos. Durante 6 dias, o Dr. Willoughby e sua equipe assistem e esperam para ver se o sistema imunológico de Dina pode combater o vírus da raiva. Quando a Dina estava em coma, em alguns momentos a temperatura dela ficava bem alta e eles não sabiam por quê. Ela engasgava muito e eles tinham que aspirar. Não era um coma simples em que ela ficava apenas dormindo. Nosso plano era mantê-la em coma por uma semana e deixar o organismo dela trabalhar. E no fim da semana, nós retiramos mais sangue e fluido cerebral espinhal para documentar a resposta imunológica. Nós enviamos isso para Atlanta e esperamos. E quando eles nos informaram que a resposta imunológica foi ótima, nós a trouxemos de volta do coma lentamente durante 3 dias. Nós não sabíamos o que ia acontecer, se ela estaria consciente, se ocorreria morte cerebral, se ela ficaria paralisada, ou surda, ou cega. Esses foram os piores dias da minha vida. Com os sedativos fora do sistema, a esperança é que Dina irá recuperar a consciência. 5 dias se passaram e ela não responde. Eu mandei um e-mail para minha família. Eu pedia para rezarem por ela. Muito. No distrito de Dowa, em Malawi, a hiena infectada responsável pela carnificina ainda está solta. A equipe de busca não conseguiu encontrá-la e o terror alcançou a vila de Manderia. Kalishabo ng'ombe ndi mbuzi. Koyamba kwene tinkapa kulira kwa afisi kwa 1 week. Kana tikagwira karasi anthu kana kalowa nkhola. Kugwira mbuzi kuzichotsa mphola. Kuloka pamenepo ndi pamene kanadzatuluka kuyamba ulendo othamangira kwa Kalinda. Nali ndi mantha kwambiri. Kungoyamba kumaliza tsiku lomwelo. Os aldeões juraram encontrar a fera misteriosa. Alguns acreditavam que a fera tinha poderes supernaturais. Panthawi imeneyo chinyama chimenechi chimatha kutsiwa nthuchitseko kugwira mbuzi ngakhale umpeza munthu panjira ola khani mphamvu za mtundu wanji iyo chimatha kugwira mbala munthu chimvulaza. Pakuganiziridwa kamaganiziridwa kuti ndikamala imomo no ndizochita zake zikamonetsa ngati kotumiziridwa ndithu. Apesar das autoridades afirmarem que a fera era uma hiena com raiva, muitos aldeões acreditam que era um monstro que pode voltar à vida para se vingar da população de Dowa.
ngakhale timamva kuti kanaphedwa komabe chikhulupiriro tilibe chakuti kanaphedwa. Timakhabe ndi chikhulupiriro kuti mwina katha kubwereranso chifukwa cha mantha amene tili nawo. Já se passaram mais de 48 horas desde que Eliene saiu para procurar ajuda médica para a filha, e as duas estão ficando sem forças. Aí a estrada ficou tão longe com ela, porque aí ela ficou agoniada e nada de chegar lá no hospital. A criança não permanece consciente por muito tempo. Finalmente, depois de 3 dias e mais de 90 quilômetros, Eliene chega à cidade de São Luís. Eu dizia, minha filha, tu vai melhorar, eles vão te dar o remédio. Tu vai melhorar, nós vamos embora para nossa casa. Ela dizia assim, não, mamãe. Eu vou morrer, porque ela já estava sentindo que ela não ia mais levantar. Até mesmo terminou de respirar mesmo, eu estava lá junto com ela. A filha de Eliene é mais uma vítima do vírus da raiva. Durante os 2 meses que Antônio Dino ficou sem luz, 1.300 residentes foram mordidos por morcegos vampiro. 23 morreram infectados pela raiva. Os outros são vítimas, como Vera, que tiveram a sorte de terem sido mordidos por morcegos que não estavam infectados. Quando eu lembro hoje, dá só tristeza. Tem vezes que eu me deixo pensando nas crianças que morreram. A luz voltou para Antônio Dino, mas o medo da raiva permanece. Não durmo de luz apagada de jeito nenhum. Tenho medo de todo o tempo para mim vai acontecer de novo. Em um tratamento realizado pela primeira vez, os médicos tentam salvar a vida da paciente Dina Guissi com um coma induzido. Depois de 6 dias, o corpo dela repeliu o vírus, mas ela permanece inconsciente. A dúvida era se ela ia acordar. E decidimos fazer o que fazemos com bebês. Nós colocamos a mãe de um lado e colocamos outra pessoa do outro lado para ver se o bebê consegue reconhecer a mãe. Ele disse, vamos tentar uma coisa. Você fica ali e conversa com ela. Foi a primeira voz que ela ouviu quando nasceu. E que seja a primeira voz que ela ouça quando sair do coma. Eu comecei a falar, Dina, é a mamãe. Filha, é a mamãe, olha pra mim. E ela virou a cabeça na minha direção e fixou os olhos em mim. Foi lindo quando ela olhou pra mim e... não era só eu que estava olhando pra ela, ela estava olhando pra mim. Foi quando descobrimos que ela estava lá. Dina Guissi foi a primeira pessoa a sobreviver à raiva sem ser vacinada. Mas sua jornada de volta é um desafio diário. Trazer a Dina para casa foi muito especial.
Sabíamos que seria difícil porque ela não conseguia fazer nada sozinha. Eu tinha que alimentá-la, dar banho nela, ajudá-la a subir e descer da cadeira de rodas. Era como ter outro bebê, só que um bebezão grande. Quando eu saí do hospital e voltei para casa, eu comecei a terapia imediatamente. Foi uma experiência frustrante porque eu jogava vôlei e de repente eu tive que reaprender a sentar e a andar e a pegar uma colher para comer. Para Dina e sua família, o primeiro milagre foi ela ter sobrevivido. O segundo e terceiro foi o nascimento dos filhos gêmeos dela. Ei. Eu sei, foi horrível, né? Foi horrível, não foi? Eu sei. Eu agora dou muito mais valor para as coisas. Eu aproveito os pequenos detalhes da vida. Eu adoro morcegos. Muita gente fica surpresa com isso, mas não foi o morcego que tentou me matar, foi o vírus. Sabe, não foi culpa do morcego. Ele estava assustado e eu segurei tecnicamente, então foi minha culpa. E aí o vírus fez o morcego me morder. Depois de tudo o que aconteceu, eu ainda acho que os morcegos são adoráveis. Eles são animais. Eu adoro eles. E eu tento educar as pessoas para que elas não fiquem com tanto medo, porque não tem por que ter medo. Eu acho que as pessoas não sabem o suficiente sobre a raiva. Então, sempre que eu posso, eu tento ajudar a educar e conscientizar as pessoas sobre a raiva. A raiva é uma doença brutal e terrível, mas também é uma maravilha da seleção natural. Ela existe há incontáveis séculos e é encontrada em todo o mundo. Mas nós não conseguimos erradicá-la e todos os anos pessoas são infectadas com a raiva. E mesmo com os esforços dos cientistas para combatê-la, eles não conseguem. Não importa por onde esse inimigo invisível se espreite, nas florestas da América do Sul, nas savanas da África, nas cidades dos Estados Unidos, vidas sempre estarão em risco. A raiva ainda está entre nós.